Olá pessoal, Pai do Senhor, tudo bem? Hoje iremos falar sobre o capítulo 12 do Apocalipse, a mulher vestida do sol. A mulher vestida do sol. Apocalipse 12, versículo 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Versículo 2, e estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsia de dar à luz. Versículo 3, e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Versículo 4, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Versículo 5. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Amém? Meu querido irmão, minha querida irmã, aqui no capítulo 12 do Apocalipse, nós estamos vendo aqui sobre o Cristo nasce, né, e depois o arrebatamento dele. Tá ok? Do versículo 1 ao versículo 6. Então, veja aqui como o historiador, ele interrompe a história de uma guerra, tá? Para descrever mais detalhadamente o general, o campo de batalha, ou outra coisa qualquer. Assim, o campo de batalha, ou outra coisa qualquer, assim fez o Espírito Santo, ao relatar a história dos acontecimentos no tempo dos selos e das trombetas e das taças, momento no tempo dos selos e das trombetas e das taças. Deixa aqui no capítulo 11, versículo 19, o relato do tremendo bombardeio, tá, dirigido dos céus contra o reino de Satanás, para dar-nos uma vista mais de perto, tá ok? Então veja bem que dos que ficaram para passar a grande tribulação, tá ok? Para dar uma descrição do reinado do anticristo e também para iluminar a mensagem por meio das 7 visões, e somente no capítulo 15, versículo 5, é que volta para reassumir a história que deixou no capítulo 11, versículo 19. Há 3 cenas aqui no Apocalipse. No capítulo 12, versículo 1, Cristo nasce a Israel e, apesar dos esforços do dragão, ascende aos céus para esperar o seu tempo para reinar sobre as nações. Versículo 1 ao 6. Satanás e seus anjos são lançados dos céus, e miríades de seres celestiais se regozijam, versículo 7 a 12, tá ok? Aí a fúria, tá? E a perseguição contra a mulher, que é Israel, e a sua semente, a sua proteção divina, por 1260 dias, que é a grande tribulação, conforme o versículo 13 ao 17. Meus queridos irmãos, meus amados, aqui a mulher, ela está vestida do sol. Por certo, não é a Virgem Maria, que muitos acham que é ela, mas não é a Virgem Maria. Porque diz que é um sinal, é um símbolo. Se tem sentido figurado, não é bom dizer que é literal. Assim como o quê? Assim também não é bom dizer que o figurado é como se fosse o literal. Não é bom fazer essas comparações. O que é figurado, o que é
como fala literal, é literal. Entendeu? Então, aqui na Escritura, o povo de Israel é também a igreja, tá? Estão comparados a uma mulher, conforme Jeremias, capítulo 4, versículo 31, capítulo 6, versículo 2, Gálatas, tá? Gálatas, capítulo 4, versículo 26 em diante. Então, a mulher da visão vestia-se do sol. Então, o povo escolhido por Deus serve desde o princípio para iluminar o mundo, conforme Jesus mesmo disse, que nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, entendeu? E isso também o amado apóstolo Paulo, ele fala na sua carta a Filemão, capítulo 2, versículo 15. Então, esta mulher, ela tinha a luz do sol e com seus pés firmados sobre a antiga aliança, a luz da lua, é uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Os 12 patriarcas e as 12 tribos são uma gloriosa coroa para Israel. Pense nisso, tá ok? As 12 tribos de Israel, entendeu? Os 12 patriarcas, tá ok? De Israel. Então, aqui nós encontramos aqui no versículo 2 que ela gritava com ânsia de dar à luz. Então, ao nascer de toda a vida, é com ânsia, isto é, tanto no sentido espiritual como no sentido físico, ânsia no nascimento, gozo e ódio invariável para todo o avanço na vida espiritual. Logo que Sião esteve de parto, deu à luz aos seus filhos. Aleluia! Querido irmão, querida irmã, eu amo ler esse livro do Apocalipse. Tem uma coleção completa do saudoso Dr. Ilmalgo, da Chamada da Meia-Noite. Eu tenho a coleção completa dele, do livro do Apocalipse. Não tem como eu colocar a minha biblioteca, entendeu? Porque eu tenho para mais de 800 livros, tá ok? Para mais de 800 livros, eu tenho tudo encaixotado. Então, não tem como colocar na estante. Então, tem que ser um museu, entendeu? Para colocar. Tantos livros que eu já li. Eu chegava de ler 4 livros no mês, tá? Quando era novo, é claro, né? Hoje a gente está mais de idade e é mais lento. Mas quando a gente é jovem, a gente devora um livro de 200 páginas e eu lia menos de um dia. Eu chegava de ler praticamente 4 livros no dia, entendeu? Então você tem uma ideia, porque eu tinha que ler, porque eu tinha que vender, porque eu era comportor da CPAD, entendeu? Quando eu era mais novo, então eu tinha que ler e ter um entendimento para mim oferecer para os pastores, entendeu? Então, aí você percebe, mesmo eu sendo um cooperador da igreja missionária, eu já era o quê? Um líder que Deus já tinha me chamado para liderar pastores, porque eu levava livros e vendia livros, não era para qualquer pessoa, era para liderança, para pastores, entendeu? E o saudoso presbítero José Chagas, que era presbítero da igreja missionária ali na Santa Terezinha, ele comprou muitos livros que eu vendi, já faleceu, é claro, né? Muitas Bíblias que eu vendi, ele comprou. Enfim, ele tinha também uma biblioteca farta. Todas as novidades que a CPAD lançava, eu oferecia para ele e os demais outros pastores acabavam comprando. Enfim, vamos aqui. Eu só estou fazendo aqui, abrir aspas aqui, para você conhecer um pouquinho da minha vida. Eu não caí de paraquedas. Eu comecei o meu ministério em 1983, assim que eu me converti, tá? Ainda sendo cooperador da igreja missionária, eu já tinha esse chamado de trabalhar com a liderança. Só que há muitas coisas que vocês ainda não sabem da minha pessoa. Conforme eu falei aqui, eu acho que eu falei em lives anteriores,
ou eu fiz uma reels, não sei, ou eu escrevi alguma coisa, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente ouve pela boca dos outros, entendeu? Uma coisa é você me conhecer pessoalmente, outra coisa é as pessoas falar ao meu respeito sem ter convivência comigo. Quem conviveu comigo durante esses 43 anos de ministério, tá? Que vai fazer 36 de próprio, vai fazer agora dia 5 de abril, tá? E dia 6 de abril, aniversário da bispa. Então, são 36 anos de ministério próprio e 43 que eu estou aí caminhando com a liderança, mesmo quando eu era cooperador da igreja missionária, depois eu fui para o diaconato, depois eu fui para evangelista, e quando eu fui consagrado evangelista pelo o pastor Orlando Barros, da igreja Coluna de Deus, ele falou para mim: irmão, hoje eu estou te consagrando a evangelista, mas assim que você casar, automaticamente eu vou te reconhecer como pastor. E entendeu? Então, ele era o presidente da igreja missionária, porque o saudoso presidente fundador estava de licença, entendeu? Até por motivo de doença ele estava licenciado. Então, o presidente em exercício na época era o pastor Orlando Barros, que é pastor da Coluna de Deus, a qual eu tenho muito respeito pelo pastor Orlando de Barros, ok? Então vamos lá, caminhando aqui. Aqui nós encontramos aqui o nascimento de Jesus, no capítulo 12. A mulher está com ânsia. Toda mulher, ela sente dor de parto. Ela sente as dores do parto. Nós estamos vivendo a ânsia do parto. Estamos sentindo o quê? As contrações que as mulheres sentem quando está para dar luz ao filho. Aqui em Apocalipse 12, nós encontramos aqui o nascimento de Jesus. E quando Jesus nasce, Satanás, com todas as milhares de anjos do mal, tentam por tudo destruir a mulher e destruir também quem? Destruir o filho dessa mulher. A saber, essa mulher, ela tem o sol, ela tem a lua, entendeu? Simbolizando aqui, tá? Que eu vou repetir para vocês, tá? A mulher, na visão, vestia-se do sol e o povo escolhido por Deus serve desde o princípio para iluminar o mundo. Mateus 5, 14 a 16, Jesus fala isso. Paulo fala em Filipenses 2, 15. Então ela tinha o quê? Ela tinha a lua debaixo dos seus pés, que é Israel. E na nova aliança está a luz, né, da lua. E é uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E os 12 patriarcas e as 12 tribos são uma gloriosa coroa para Israel. E aqui a gente encontra que ela estava, como fala, com grande ânsia para poder dar à luz. E, no entanto, tá ok, versículo 2, estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsia de dar à luz. Versículo 3, e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças e 7 diademas, ok? A gente vai correr aqui para a gente não ficar muito com a live muito demorada. Então, eu quero dizer para você que nós estamos vivendo aqui o período, tá? O período que antecede o arrebatamento da igreja. O dragão aqui é chamado o grande, tá? O grande, é chamado o grande. Parece pertencer a uma das ordens mais altas de todas as criaturas, talvez um querubim ungido, cheio de sabedoria e perfeito em formosura, conforme Ezequiel 28, 12. Eu escrevi um livro, tá?
desmascarando o falso profeta, e eu relato, né, eu pego como base Ezequiel 28, que fala sobre esse querubim ungido, cheio de sabedoria, e perfeito ele era. Então, talvez esse dragão seja esse querubim. Então, era uma classe de tão grande honra, tá? De tão grande honra, que o arcanjo Miguel, quando contendia com ele, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Isso está em Judas 8 e 9, porque é só uma página. Apocalipse, antes do Apocalipse, Judas. Então, ali quando esse anjo estava, como fala, lutando com o arcanjo Miguel para disputar onde Deus havia enterrado o corpo de Moisés, esse anjo, ele não usou nenhuma palavra de juízo, de maldição contra este ser, contra esse querubim. Então, o dragão era vermelho, cor de fogo e de sangue. Isso podemos comparar no capítulo 6 e 4 do Apocalipse, que a gente já falamos aqui. É só você buscar aí na minha página. Então, ele é quem incita todo o homicídio e toda a guerra sanguinária. Ele tinha 7 cabeças, plenitude, tá? Plenitude, tá ok? Astúcia, 10 chifres, abundância de poder para ferir e resgatar. 7 diademas, poder suficiente para reinar sobre todo o mundo. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, influência fatal em atrair a terça parte dos anjos para a ruína, acerca das estrelas que Jó fala em Jó 38, versículo 4 a 7, e também Isaías, capítulo 14, versículo 12. Então, meus irmãos, quanto à rebelião dos anjos, segundo Pedro 2,4, dá uma ideia da magnitude da obra diabólica de Satanás em desviar a terça parte dos anjos, lembrando-nos que o número de anjos fiéis que se uniram às demais criaturas no indescritível cântico de redenção, no capítulo 5, versículo 11, que nós já falamos, era de milhões e de milhões e de milhares de milhares. Ou seja, é muito maior. O exército de Deus é maior do que o exército do inimigo. Podemos ir lá atrás também, no livro de Reis, quando a casa do profeta Eliseu está cercada e o moço fica apavorado. Ele diz, não temas, porque maior e mais numeroso são os que estão conosco. Então, aqui a gente vê em Apocalipse, aqui, a gente já falamos sobre isso, tá? No capítulo 5, versículo 11, que era o quê? Milhões e milhares de milhares. Então, a maioria está com Deus, pessoal. A maioria dos anjos se manteram puro a Deus, se manteram fiéis a Deus. Só uma terça parte que não permaneceram fiel a Deus na sua pureza, entendeu? Na sua santidade, mas se corromperam, porque Satanás aqui, ele corrompeu. Conforme eu já falei em lives passadas, eu não sei qual foi o tipo de argumento que ele conseguiu, mas aqui está bem claro que ele tinha muito poder e tinha muito domínio, e tinha muita sabedoria. Dentro da própria sabedoria também vem a astúcia também. Dentro da própria sabedoria, vem a sabedoria e vem a astúcia também. Então, Satanás, ele era o quê? Sábio, mas era astuto também. A gente vê lá no paraíso, quando ele incorpora na serpente e engana a mulher, e a mulher acaba enganando o homem. Então, de lá para cá, nós temos, desde Gênesis, você pegar o plano divino através dos séculos, que eu indico para você adquirir, tá? Vai na livraria da CPAD, tá ok? Lá no centro de São Paulo, vai lá, ou pode comprar no site também, o livro, também o mapa, tá ok? O plano divino através dos séculos, tá ok? Eu sempre usei esse livro e esse mapa para dar curso teológico,
o básico eu iniciava ali, entendeu? Para que os alunos que não tinham nenhuma noção, eu dava o curso básico para eles entenderem. Então, eu fazia eles comprar, tá, o livro Plano Divino através dos Séculos, junto com o mapa também. E aí a gente estudava. A gente via a serpente ali, caindo do céu, antes de Gênesis 1:1 e até o final do Apocalipse. A gente vê na cruz a derrota do diabo ali na cruz, a gente vê o final ali. Vale a pena você comprar esse livro. Não estou ganhando nada aqui para me fazer o merchandising aqui da CPAD. Mas como eu fui um diácono da Assembleia de Deus por pouco tempo, na época do saudoso pastor Vignano, Lupécio Vignano, né? Foi um tempo maravilhoso que eu passei ali, mas eu não estou ganhando nada para fazer a propaganda aqui da CPAD e muito menos da Assembleia de Deus, a qual eu tenho um respeito muito grande, porque eu fui um diácono de lá, tá ok? Mas isso não impede de hoje eu fazer algumas críticas, tá ok? Mas construtiva, nunca para degrinir a imagem de ninguém, ok? Aprenda isso, meu irmão. Quando alguém vir tentar degrinir a imagem de qualquer pessoa, saiba que por detrás tem um espírito do mal ali naquela pessoa. Não aceite. Não aceite nenhum espírito do mal usar a sua boca para degrinir a imagem do homem de Deus. Tá ok? Eu falo isso porque eu conheço, como fala, as ferramentas que o inimigo usa para querer paralisar o homem de Deus, para querer paralisar a obra de Deus. Tá ok? Nós iremos ficar por aqui hoje, tá ok? Porque já tem uma live que eu vou descer aqui de oração e eu quero que você compartilhe essa oração e depois dessa live você também vai estar compartilhando. Mas primeiro eu quero que você compartilhe essa oração que eu vou abaixar agora aqui, tá? Oração para que Deus possa guardar e abençoar as pessoas que necessitam. E depois sim, aí você vai, como eu falei, eu vou abaixar a live, aí você vai estar vendo essa palavra que eu estou entregando aqui agora, tá ok? E também não esqueça também, meus amados, de estar inscrevendo aqui no meu canal Mensagem do Apóstolo. Inscreva no canal, seja um assinante, porque aí você vai ter alguns benefícios, tá? De estar recebendo a live primeiro do que os outros, compartilhando, entrando, tecendo comentário, entendeu? Você vai ter esse acesso. Antes de eu entrar ao vivo para todo mundo, você vai estar vendo já antes dos demais. É um dos benefícios que eu posso dar para você no momento. E você vai estar me abençoando, o meu ministério, com a sua oferta, com o seu dízimo, que está aqui nessa página Mensagem do Apóstolo. A conta corrente está aí, tá? É uma conta corrente minha, pessoa física, tá ok? Ministério pessoal, entendeu? Conta corrente do Banco Bradesco, agência 1756, conta corrente 36366, dígito 9, em nome de Claudionor Martins de Novaes. Não esqueça, tá ok? Abençoe meu ministério, que Deus vai abençoar muito também a sua vida. Eu vou ficando por aqui e depois a gente volta aqui no capítulo 12, tá ok? Só foi uma pincelada aqui e um bate-papo aqui entre eu e você, para que nós possamos caminhar junto. Não me abandone, porque nós estamos já na reta final e eu quero compartilhar com vocês, passo a passo, do que Deus vai fazer nesta nação brasileira. Algo vai acontecer na nação brasileira e no tempo certo eu irei falar para vocês. O que está para acontecer, vocês têm só um vento soprando aí na mídia. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é revelação de Deus. E volto a dizer, mais uma vez, São Paulo será destruída.
Quando? Não sei. Mas vai ser. Vai ser destruída. Tenha certeza do que eu estou dizendo. Ok? E se você quer ter mais conhecimento sobre esse assunto do que eu estou dizendo, o saudoso homem de Deus, já dorme no Senhor, pastor Enéas Tonini, oh meu Deus, e também o pastor também, oh meu Deus, tantos pastores que já morreram, que Deus já recolheram, homens que deixaram legado, homens que realmente inspira a gente a continuar na fé. Eles morreram, mas deixaram um grande legado. Tá ok? De fidelidade a Deus, honestidade. Foram fiéis até o fim da vida deles. Pastor Enéas Tonini, ele escreveu São Paulo será destruída. É um livro. Só que a visão que Deus deu para mim não tem nada a ver com esse livro. Mas você pode comprar esse livro. São Paulo será destruída. Tá ok? Esse livro deve ter mais de 40 e poucos anos que foi escrito. Muito mais, muito mais. Tá ok? Então, adquira esse livro. E também, se você for um fiel, colaborador aqui do meu ministério, eu estarei enviando para você gratuitamente, tá? Uma vez por mês, um brinde para você. Um brinde. Um livro meu. Eu tenho para mais de 40 livros escritos